Boa noite, igreja! Glória a Deus! Olha, fui desafiada. Tá todo mundo olhando pra minha cara assim, gente, eu nunca vi essa menina falar assim, né? Pregar. Pois é, mas fui desafiada, eu amo ser desafiada na minha vida com Deus, mas esse desafio é um pouco complicado, né, pastor? Pastor, meu marido. Pastor, pai. Olha só. E eu aqui agora. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Quero agradecer, né, a juventude. Eu estou amando estar com todos vocês. Está sendo assim, um privilégio para mim estar com todos. E a juventude tem me dado um presente de estar em comunhão. Algo que muito tempo eu sentia falta, mas hoje eu sinto que eu tenho essa comunhão. E agradeço muito a vocês. A vida de vocês está sendo assim muito abençoadora para mim e para minha família, né? Eu e meu marido. Vou falar que meu marido não está aqui, infelizmente, né? Vocês não estão vendo ele. Até pedi para ele ficar aqui no meu lugar hoje. Mas ele está trabalhando. Ele falou que está online, né? Então, marido, todo mundo está na internet. Deus abençoe vocês. Vamos lá. O tema dessa noite vai ser Eu Vou Construir. E aí eu falei com uma pessoa essa noite que falou assim, construção, obra? Quase isso, quase isso. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E a frase que me marcou muito, fazendo, né, esse estudo, que eu coloco como estudo, né? Não tenho a prática da pregação, eu coloco como estudo, né, pastor? Não sei se eu estou certa. Mas no secreto e nas provações, nosso caráter é forjado e o alicerce é reforçado. Repitam comigo. No secreto e nas provações, nosso caráter é forjado e o nosso alicerce reforçado. Amém? Vamos falar com Deus mais uma vez? Paizinho, queremos ouvir a sua voz. Simplesmente ouvir a sua voz. Como o Senhor já falou comigo, Senhor, durante esse estudo, que eu possa ser simplesmente um canal, que o Senhor possa fluir através de mim, através, Senhor, de cada palavra que for dita aqui, tirando, Senhor, qualquer distração das nossas mentes, dos nossos corações, para que o Senhor possa ser o centro, Senhor, dessa noite. E que tudo que for falado, Senhor, possa ir direto ao nosso coração, ao nosso entendimento e possa ser, Senhor, uma prática em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Essa noite eu gostaria de falar com vocês sobre Davi. É um personagem bíblico, né, que eu gosto muito. E fazendo esse estudo, Deus falou diretamente no meu coração sobre a vida de Davi. E as fases pelas quais ele passou, né, que Davi passou sobre vários versículos, sobre vários livros da nossa Bíblia, que os processos que Davi passou e as provações na vida dele devem ser compreendidas para nós, antes mesmo dele assumir o reinado dele, foram processos assim, articulados por Deus, eu posso colocar assim. Processos em que Deus estava em cada pedacinho. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Lá em 1 Samuel 16, 13, pode abrir sua Bíblia também, fique à vontade. 1 Samuel 16, 13. A Bíblia diz assim:
Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Quando Davi se apresentou ali, Samuel chegou na casa, daquela família, e imediatamente Samuel pensou: não, precisamos de um rei para substituir Samuel. Saul precisa ser um rei, um homem assim forte, poderoso, cheio de ousadia. E aí, para surpresa de Samuel, foi um menino que Deus chamou. E quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que era ele o escolhido. Diga comigo, o escolhido. Nós vamos fixar nessa palavra hoje, o escolhido. Então Davi foi ungido na presença de seus irmãos. Quando ele era ungido pelo profeta Samuel, ele não se torna imediatamente rei. Isso é muito interessante. A partir daquele momento, ali no capítulo 16, não se fala que Davi foi imediatamente posto num palácio e ali ele vestiu de várias glórias, vários poderes e ali ele se tornou rei imediatamente. Não, a palavra não diz nada sobre isso. A palavra diz que ele continuou sendo o quê? Pastor de ovelhas. O escolhido, o jovem. Quero colocar aqui para os jovens, também para todos que estão aqui, que ele era um jovem, um menino, mas ele foi o escolhido e não foi imediatamente que ele se tornou rei. Pelo contrário, ele levou um tempo, ele continuou servindo o pai como pastor de ovelhas, Ele se tornou fiel, um servo fiel para Saul, como músico. E depois ele derrotou Golias e depois tomou a posição de comandante no exército israelita. Então foram processos que ele teve que tomar, mas sempre na vontade de Deus, sempre no caminho que Deus o mostrava. Ele não saiu daquele caminho, ele continuou naquele processo que Deus tinha para a vida dele. Lá em 1 Samuel 16, 18, nós vamos ver qual era a imagem de Davi. Nós vamos ler. E Saul respondeu aos que serviam. Naquele tempo Saul estava transtornado com muitas coisas que estavam acontecendo. E Saul respondeu aos que serviam: encontre alguém que toque bem e o tragam até aqui. Um dos funcionários respondeu: olha bem, conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros até Jessé com a seguinte mensagem: envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Que cuida o quê? Das ovelhas. Envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. E lá em 1 Samuel 17, 34 e 35, também temos um pouco sobre Davi e como ele era como pastor de ovelhas. Então Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho,
eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Davi era o filho mais novo, como eu já disse aqui. Era o filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Ele foi criado como pastor de ovelhas. E mais à frente nós vamos ver o porquê ele foi criado dessa forma. Essa profissão ensinou muitas coisas e muitas qualidades para Davi. E ele colocou em prática durante muito tempo. Prática aonde ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo de Israel. Isso é lindo, porque esse cuidado que Deus teve com Davi, de ele ser pastor de ovelhas, ele poderia ser qualquer coisa, irmãos, porque Jessé tinha um poder executivo muito bom, e ali os irmãos deles todos eram guerreiros. Ele poderia ser qualquer coisa, mas ele era pastor de ovelhas, ele foi criado dessa forma. Eu não sei como você foi criado na sua vida, eu não sei as circunstâncias que você foi criado, mas Deus tem um projeto para a sua vida, amém? Creia nisso, creia no poder que Deus tem para você, porque não é por você, mas é porque Ele pode fazer. Ele é o Deus de todas as coisas, Ele é o Deus magnífico e Ele quer nos usar, mas para isso precisamos estar debaixo da graça de Deus, do poderio de Deus e deixar sermos usados por Ele, simplesmente isso. E Davi deixou ser usado por Deus como pastor de ovelhas, algo simples. Um músico que foi lá, ajudar Saul, só ajudar Saul. Mas mais para frente nós vamos ver que Deus tinha um plano para todas essas coisas. Lá em 1 Samuel 17, não vou ler o capítulo todo, vou fazer um resumo rápido. Ali foi onde Davi matou Golias, e eu tenho algumas partes para resumir com os irmãos aqui, que me levaram a pensar muito. Davi havia saído da sua casa para ir aonde estava tendo a guerra, e ali ele foi levar alimentos para os seus irmãos, que eram guerreiros, bem como colher informações sobre a batalha para o seu pai. Já no campo de batalha, Davi tomou conhecimento do desafio. Fale comigo, tomou conhecimento. Muito bem, tomou conhecimento. Davi saiu, foi levar o alimento para os seus irmãos, colher informações. Beleza? Vamos lá, gente. Vou ficar mais dinâmica, vamos lá. E aí, eu tô meio travada, mas vou soltar. E aí, ele foi levar, ele foi porque o pai pediu, para que ele fosse naquele lugar. E ali, ele tomou conhecimento do desafio que o filisteu estava fazendo ao povo, correto? Então, primeiramente, ele tomou conhecimento daquilo que estava acontecendo, imposto, todo o desafio imposto por Golias ao exército de Israel. E ele havia proposto uma batalha individual contra o escolhido. Lembra que lá atrás eu falei que ele foi ungido e ali Deus falou que ele era o quê? O escolhido. Olha aí Deus já fazendo o mover dele. Mesmo Davi não sabendo do que ia acontecer, mesmo a família não sabendo o que ia acontecer, mas ali Deus já estava, porque ele era o ungido de Deus, ele era o escolhido de Deus. Então, ele foi o escolhido. Então, ali a proposta tinha feita, o individual contra o escolhido do lado hebreu. O lado vencedor determinaria o resultado da batalha. Quando Davi se ofereceu, outra parte que eu fiquei assim, como assim? Como assim, Deus? Como assim?
ele era escolhido, a proposta foi feita e ele tomou conhecimento daquela proposta. E no versículo 17, eu fui decorrendo o capítulo, e ali imediatamente ele se ofereceu. Irmãos, tinham muitos guerreiros naquele lugar. Muitos guerreiros. Pessoas assim, há muito tempo maduras na guerra. Mas um menino que era o escolhido, que se pôs como escolhido. Ele falou assim: eu sou o escolhido de Deus. E ele se colocou à disposição. Um jovem pastor, um simples jovem pastor, se colocou à disposição de Deus. E Deus tinha algo grandioso para fazer através de Davi. Lá no 1 Samuel 17, nós vamos ler também. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? A Bíblia diz que eram exércitos, não era só um exército, eram os exércitos. E ali Davi, como um jovem pastor, se colocou na disposição do Senhor. E ali ele tinha consciência, a plena consciência, que ele era o escolhido. E Deus colocou a prova. E ele não deixou que o gigante o tirasse ou duvidasse daquilo que ele tinha para fazer naquele lugar. Nenhum gigante ia impedir de Davi enfrentar aquela situação, aquela prova. Porque ele enfrentava em nome de quem? Em nome de quem, irmãos? Isso, em nome do Deus vivo. Ele sabia quem ele era e ele sabia a quem servia. Às vezes, e eu fazendo essa meditação, eu fiquei me perguntando: será que alguma vez, provavelmente sim, na prova, na dificuldade, eu duvidei do Deus que eu servia? E eu duvidei daquilo que eu era? Porque todos nós somos escolhidos de Deus. Todos nós. Jesus morreu por todos nós. Mas nós duvidamos muitas vezes daquilo que Deus é. De propósito ou não. Mas duvidamos. Porque deixamos os gigantes atrapalharem a nossa batalha, a nossa guerra. Só entregamos assim, ó: ô gigante, toma, é seu. Essa guerra está ganha por você, porque eu acho que eu não consigo não. E a gente entrega a batalha. A gente nem luta, a gente só entrega. E Davi não foi dessa forma. Ele não mudou o seu caráter. Foi como pastor de ovelhas, homem fiel a Deus. Lá em Romanos 1:29, Deus sabe que nós somos pecadores e falhos. Ele sabe. E Deus sabia que Davi, ele era um homem falho. Deus sabia. E Deus sabe que nós somos falhos, nós somos pecadores. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela vida, implacáveis. Romanos 7:19 também diz: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Deus não vai deixar de nos usar por aquilo que Ele sabe que faremos de errado. Pelo contrário,
Ele vai continuar nos usando, pois sabe o porquê nos criou. Ele sabe aquilo que há no nosso íntimo, porque Ele nos criou, Ele nos formou. Ele é o nosso Deus absoluto. Nós dizemos sempre que Deus é o socorro bem presente. Nós cantamos sobre isso o tempo todo. Mas às vezes nos esquecemos que Ele nos criou, e por Ele nos criar, Ele sabe aonde nós conseguimos chegar. Qual é o objetivo final? Ele sabe. Mas basta uma coisa: depositar a nossa confiança ao Senhor, depositar a nossa fé ao Senhor. Como cristãos, nós sempre falamos que nós somos a imagem e semelhança de Deus, que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, o que o filho faz quando está angustiado, abatido, abalado, atordoado com essa vida que a gente passa no dia a dia? O filho pega, vai lá para o pai, deita no colo do pai. Pai, ó, tá acontecendo isso. E fala para Deus: Deus, olha, eu não estou bem. Só que às vezes nós colocamos isso para muitos amigos, para os pastores, para tantas outras pessoas, mas esquecemos de Deus. Esquecemos que Ele está ali por nós. Esquecemos que Deus nos ama incondicionalmente e que Ele está a nos observar o tempo todo. Só deixe Deus fluir na sua vida e ser o único no centro de tudo. Davi errou, pegando, a mulher do amigo ali, a gente já sabe a história toda, e ainda acabou matando o amigo. Não foi algo legal. Deus sabia? Claro que sim. Claro que Deus sabia do que o Davi, o escolhido, ia fazer. Ele sabia. Mas isso não impediu de Deus fazer as grandes coisas que fez através de Davi. Pecado, hoje não. É algo que eu sempre falo com meu marido. A gente fica brincando dentro de casa. A gente gosta de brincar às vezes. E aí a gente brinca, pecado hoje não. Pecado hoje não. Isso é uma frase que a gente pegou de uma série. E a gente sempre fica brincando com isso. Porque os desejos do nosso coração, e como já falamos aqui no versículo em Romanos, o nosso coração é enganoso. Ele é fraco quando o pecado vem. Quando a vontade de pecar vem, a fraqueza humana, ela é natural. Só que quando Deus está no centro, nós sempre falamos: pecado hoje não. É um caminho a seguir, é uma construção. Todos os dias é uma construção. Aí você fala: pecado hoje não, desejos hoje não. Pecado hoje não, desejos hoje não. Essa é a vontade que Deus tem para a nossa vida. Renunciar os nossos desejos, renunciar a nossa vontade, renunciar o que o mundo nos dá. E que a nossa vontade pode ser colocada de lado. Que a vontade de Deus prevaleça, cresça em nossa vida, seja abundante em nós. Nós já falamos que nós somos pecadores, que nós somos falhos. E agora, o que fazer? Mateus 7, 24 e 29. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente e construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque
Ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Construção. Todo dia. Todo dia. Todo dia. É um passo de cada vez. A primeira coisa que veio ao meu coração quando eu estava meditando naquilo que Deus tinha para essa noite. Primeira coisa foi: Senhor, eu sei que eu sou falha. Eu sei que eu erro. Eu sei que muitas vezes eu tenho deixado o Senhor de lado. Mas eu quero ouvir sua voz. Eu quero compreender aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero estar no rumo certo, o caminho certo que o Senhor quer para mim. Porque, como eu disse, o Senhor me criou, o Senhor me formou. Ele sabia as intenções do meu coração desde do ventre da minha mãe, Ele já sabia. E é tão lindo saber disso. E é tão lindo meditar que o Senhor está comigo o tempo todo. Mas é horrível pensar ao mesmo tempo que eu não estou com Ele. Porque o mundo me cerca, o mundo me sufoca o tempo todo. Ele me prende. É o tempo todo internet, é o tempo todo coisas, mensagens o tempo todo que nos sufocam. O trabalho que sufoca, que tem que fazer, tem que acontecer, tem que ter dinheiro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o mundo hoje para os jovens, eu não sei se vocês já ouviram isso, eu já ouvi, que eu acho que eu estou chegando nos 30. Eu estou ouvindo isso direto, porque chegar aos 30 você tem que já estar com o seu sucesso, ó. Eu acho que eu passei. Porque é isso o tempo todo que ficam falando pra gente. Porque o sucesso tem que chegar até os 30. Depois dos 30, aí você aproveita a sua vida. Eu não sei pra você que já é aí, passou dos 30, eu não sei o que aconteceu com a sua vida. Mas pra mim não chegou não. Porque é o tempo todo sufocando a gente. É faculdade, são os amigos da faculdade, são os amigos do trabalho. É o tempo todo essa pressão em cima da gente. Porque tem que dar certo, tem que acontecer. É aquela mesma coisa de você tá namorando, quando você vai casar. Quando você casa, quando vai ter filho. Quando tem filho e os netos. Meu Deus. Nunca para. Porque a vida não pode parar. A vida ela tem que prosseguir, ela tem que continuar. Mas isso é o plano de Deus para mim? Isso é a vontade de Deus para minha vida? Esse correr contra o tempo? O Senhor só nos pede uma coisa: o nosso coração. É algo simples. Ele só pede que a gente se quebrante diante dEle. Que a gente possa o chamar de Pai e ser de fato filhos queridos dEle. Nos humilhar diante dEle e falar: Senhor, eu estou aqui, ó. Tá tudo ruim, mas eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui, está tudo alegre, está tudo animado, está tudo para cima. Eu estou aqui. Ele só quer isso de nós. Ele só quer que os filhos dele estejam com ele. Ouça a voz de Deus e coloque em prática tudo o que ouvir dele. Deus não é um Deus de dúvidas ou Deus de confusão. Davi não se limitou a ser pastor de ovelhas, mas deixou ser guiado pelo Senhor em tudo. Tenha um coração quebrantado e aberto, como Davi tinha. Ter um coração segundo o de Deus é renunciar o nosso eu todos os dias. Renunciar todos os dias não é fácil. Não é fácil. Pode perguntar para qualquer um. Porque você às vezes olha para o lado do irmão que está aí no seu lado aí, você olha assim, está com um sorriso no rosto, está animado e tal. Mas pode perguntar para ele: renunciar a Deus todos os dias é fácil? Não é. Renunciar às coisas desse mundo é fácil? Não é fácil. Renunciar o nosso eu. O mundo às vezes até é fácil para algumas coisas, mas as nossas vontades,
aquilo que a gente tem no mais íntimo, os nossos sonhos. Senhor, eu já estou sonhando com isso há tanto tempo. Vou compartilhar algo com os irmãos. Eu tenho sonhado com a minha casa. Eu já sei assim, até o sofá, os cantinhos do sofá, eu já sei tudo. Sei tudo. Toda semana eu tô lá na internet vendo aquilo que eu quero para minha vida. A minha casa, os móveis, aonde vai ficar tudo bonitinho. Esses são os meus sonhos. Esse é o meu sonho. Só que aí o tempo todo Deus me incomoda com a seguinte questão: Sara, eu sei que são os seus sonhos, mas não é o tempo ainda. E isso dói tanto, porque Senhor, é o meu sonho amado, é aquilo que eu mais quero, eu mais almejo. E a palavra do Senhor diz que quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar, as outras coisas vão sendo acrescentadas. E cadê esse acréscimo que não chega? Cadê, Senhor? Não, Senhor, eu não estou fazendo pensando nas coisas desse mundo, não. Mas, Senhor, se pudesse chegar logo. O Senhor está a bater a porta todo dia do seu coração. Todo dia. E eu falo sempre com os juniores que Deus é um Deus cavaleiro. Ele bate a porta e espera. Ele não é igual Satanás que arromba e vai fazendo todas as coisas erradas. Não. Não é como Satanás que vê uma brechinha e entra com o seu veneno. Não. Deus bate a porta todos os dias do seu coração. E Ele espera. E Ele espera você abrir e dizer: Senhor, seja bem-vindo. Entre nessa casa, faça morada. Hoje, como vai ser o dia de hoje, Senhor? Vamos lá. Eu preciso do Senhor para tal questão. Me dê sabedoria. Senhor, meus filhos estão assim, quebrando a casa toda. Eu preciso da sua sabedoria para cuidar dessas crianças. Senão eu vou matar. Jesus, olha, Senhor, cuide do meu marido, Senhor. Meu marido, oh Jesus, deixa lá a toalha molhada, deixa o sapato tudo largado. Senhor, me dê sabedoria, Jesus. É isso que Deus quer. Que a gente abra a porta do nosso coração todos os dias. Renunciar o nosso eu todos os dias. Deixar que a vontade do Senhor, que o Senhor flua em nós. Deus não é sólido. Deus é um Deus fluido. Ele está entrando em nossos corações, entrando na nossa casa, entrando nas nossas vontades. E Ele pede permissão, irmãos. Deus é um Deus cavaleiro, como eu disse. E aí, entrou no seu coração. E agora? Senhor, olha, esse lugar aqui, que é um lugar onde eu estou escondendo do Senhor há muito tempo, mas eu quero te dar permissão agora, para que o Senhor entre e faça aquilo que o Senhor quiser, a sua vontade. Eu não sei do seu coração, qual é a área do seu coração que você tem escondido de Deus, tem privado de Deus entrar. Esse final de semana no Congresso das Mulheres, eu vou te dizer, irmãs, quem esteve no Congresso das Mulheres aqui? Glória a Deus. Nessa aula, estava aqui dançando e tal, animando a galera. Gente, eu abri tantas portas que eu não sabia que tanta porta que tinha para abrir para Deus. No final eu falei: Jesus, fez a limpa. Foi muito bom. Foi muito bom. E no sábado à tarde eu falei isso. Quando eu subi aqui eu falei: irmãs, eu tô nervosa, mas não é por vocês não, porque a gente está em casa. Estamos em casa. Mas Deus está falando tanto no meu coração, tanta coisa que eu preciso passar para Ele. Eu não estava passando. Coisas assim que eu estava vivendo. E irmãos, eu estava chorando quase todos os dias dentro da minha casa por uma coisa assim que era só passar. Era só passar para Ele. Mas eu não estava conseguindo falar com Deus sobre aquela situação. Eu não estava conseguindo. Mas pela graça de Deus, eu consegui esse final de semana. Porque o Senhor, Ele bate a porta todos os dias. Na sexta-feira Deus bateu a minha porta. Falei: ai Senhor, essa área aqui não.
Aí eu fiquei firme. Falei, Senhor, essa área aqui não, por favor. Eu não quero chorar na frente de ninguém, não, Jesus. Eu sou meio vergonhosa, para quem não sabe. Não gosto de ficar chorando na frente dos outros. Não é tão bonito, né? Não é tão bonito. Mas, ao sábado, Deus veio como um pai que há muito tempo, eu precisava ouvir aquela voz que Ele sabe falar. E Ele veio com todo o amor dEle, com toda a paciência, com todo o afago que Ele tem. E Ele nos move, e Ele sabe falar conosco. Ele sabe nos mostrar aquilo que precisa ser aberto, precisa ser dEle. E Ele veio com tudo, falou, filha, me dá. Isso não te pertence, essa dor não te pertence. Isso não é seu. E eu entreguei. Se eu estivesse falando isso sexta-feira, eu estaria aqui chorando. Provavelmente. Mas hoje não mais. Não mais. Porque eu fui curada por algo que eu tinha que só dar, só entregar, só renunciar, só mostrar para Ele, Senhor, ó, toma que é seu. Entreguei nos pés da cruz. E Ele sabe o que fazer. Porque quando a gente entrega ao Senhor aquilo que há no nosso coração, pode ser dolorido, pode ser cansativo carregar isso. Mas quando a gente entrega para Deus, a gente fica leve. E Ele não nos devolve de novo, irmãos. Não nos devolve de novo. Fica com Ele. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade do nosso Deus. Para terminar, somos escolhidos por Deus. Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. 1 Coríntios 12:28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizavam milagres, os que têm o dom de curar, os que têm o dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Esse é o nosso Deus. Mesmo quando ainda éramos nada, o Senhor nos conhece e Ele já tem algo preparado para nós conforme a sua vontade. O Senhor busca os corações abertos e convertidos para a vontade dEle seja realizada em nossas vidas. Só basta querermos e deixarmos o Espírito Santo agir. O Senhor nos conhece. O Senhor sonda os nossos corações todos os dias. Ele está conosco. Ele está aqui nessa noite, amém? Amém. Ele nos chama todos os dias. E basta deixarmos o Espírito Santo que já está em nós agir. Deixar o Espírito Santo que já habita em nós falar aos nossos corações. E que a gente limpe a nossa mente, limpe o nosso coração e que a gente consiga entender aquilo que o Senhor tem para nós, buscar ao Senhor intensamente. Lá no começo eu disse uma palavra: no secreto e nas provações nosso caráter é forjado e o nosso alicerce reforçado. No secreto é no todo dia. Todo dia você não está aqui na igreja, você está na sua casa. E o todo dia no secreto, você e Deus. Você e Deus. No secreto, como é que está isso aí na sua vida? Onde você tem apoiado ou alicerçado a sua vida? Quais os fundamentos tem procurado? Como está o seu relacionamento com Deus? Há quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Não falo aqui na igreja, falo na sua casa, na sua vida.
você e Deus. Quanto tempo você não parou assim e falou assim: nossa, Deus está falando comigo agora, estou sentindo. Minha mãe, eu brinco muito com a minha mãe, que minha mãe às vezes está lavando a louça, né? Isso quando eu estava na casa dela, e ela está lá lavando a louça e ela está aqui: ai, Senhor, obrigada, Jesus, e não sei o que, sei que lá, Jesus, te agradeço, Deus. Aí a gente, criança, a gente fala assim: mãe, você está falando com quem, mãe? Para, menina, eu tô falando com Deus. Não sei vocês mulheres, mas eu peguei isso pra mim. Agora eu que sou, né, aquela pessoa fica lá na cozinha, obrigada, Jesus e tal, conversando com Deus. Conversar com Deus é muito bom e você pode falar com Ele a hora que você quiser. Mas há quanto tempo você não entra no secreto e fala com Deus, se entrega diante do Senhor? Há quanto tempo você só fala assim: Senhor, hoje eu quero escutar a sua voz, não quero falar nada, eu só quero escutar a sua voz? Há quanto tempo você não tem intimidade com Deus, aquela experiência com Deus? A experiência ficou lá aonde você aceitou a Jesus? Ah, eu aceitei a Jesus, tive aquela experiência, Deus falou no meu coração, eu ouvi a voz de Deus. Aí eu continuei na igreja e as experiências acabaram, murcharam. E hoje eu tenho só um relacionamento assim de falo com Deus e Deus fala comigo, eu leio a Bíblia, mas aquela experiência, aquele ardor no coração, cadê? Aonde está? As provações estão pesadas, ou o que está pesado são as consequências das suas escolhas. Deus diz que Ele dá aquilo que nós suportamos. Então, e essas são as provações. Mas se está pesado demais, reflita bem. São as suas consequências, o ato das suas escolhas, ou realmente são as provações que Deus está te dando? Deus deu provações a Davi, mas Davi também colheu muito das suas consequências. O seu filho que morreu, o templo que ele sonhou tanto, foi o filho dele que fez. Tantas coisas que ele podia ter realizado mais, mas por suas consequências ele não pôde. Como está a sua vida? Como está o alicerce, a palavra de Deus no seu coração? Porque a palavra do Senhor deve ser o nosso alicerce, aquilo que está por baixo, aquilo que, quando vem as tribulações, como a palavra de Deus disse aqui, sobre os fundamentos, quando a gente tem alicerçado a palavra de Deus, vem o vento, vem a tribulação, vem as provas, vem a guerra, mas a casa nem abala, porque a gente está alicerçado na palavra de Deus. Não falo com as pregações que você tem visto na internet, ou só com as pregações aqui da igreja. Isso é muito bom, mas a gente tem esquecido de abrir a Bíblia, ou no celular, ou no papel. É a Bíblia. A gente tem se esquecido do alicerce, aquilo que nos coloca no nosso pé, para nos colocar de pé, para nos deixar num caminho seguro, um caminho tranquilo, aonde nós pisamos e não afundamos, aonde nós devemos buscar ao Senhor com intimidade, com fervor, com ousadia. É muito bom, irmãos, é muito bom quando nós estamos na igreja. Eu digo por mim, e eu estou sentada nesse banco, e Deus começa a manifestar o seu poder, e a igreja está cantando. Eu amo quando a igreja está cantando, amo, porque a gente consegue sentir que o Senhor está habitando no lugar. Não são só as vozes, mas você vê o clamor da igreja,
a unção sendo derramada e transbordada. A gente consegue sentir. Mas não só aqui na igreja, que não fique só aqui. Que a gente leve isso para casa, a gente fala isso o tempo todo, o pastor fala isso o tempo todo. Mas como está a sua vida? O alicerce da sua casa, como é que está? A busca com Deus deve ser contínua, dia após dia, na presença do Senhor, dia após dia. Gostaria de que vocês fechassem seus olhos. Não durmam. E eu vou repetir de novo essas perguntas que eu fiz. E você vai se perguntar: onde você tem apoiado ou alicerçado a sua vida? No mundo? Em Deus? Nas provações? Tem muita prova acontecendo, tem muita guerra acontecendo, então você tem alicerçado a sua vida nisso? Quais os fundamentos tem procurado? Você tem procurado livros, internet, ou tem buscado a palavra de Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Há quanto tempo você não ouve a voz do seu Pai, de Deus? Há quanto tempo? As provações estão pesadas, ou o que está pesado são as consequências das suas escolhas, das minhas escolhas? Deus está aqui. Jesus, porque o Senhor está neste lugar, porque o Senhor fala aos nossos corações. Quebranta, ó Pai, aquilo que precisa ser quebrantado. Quebra, Senhor, as cadeias. Tira, Senhor. Tira, ó Pai. Tira-nos, ó Deus, do fundo do poço e nos traz a vitória. Obrigada porque o Senhor nos capacita, nos orienta. Pai, continue falando, Senhor, conosco, falando aos nossos corações, falando como Davi fez, ó Deus. Davi se colocou à sua disposição. Davi não se entregou às coisas desse mundo. No início ele confiou em Ti, ele buscou a Ti, ele ficou onde precisava ficar, e ele foi crescendo todos os dias. Ele foi, Senhor, fiel a Ti, e ele Te buscou. E como Davi, Senhor, foi segundo o Teu coração, que possamos ser segundo o Teu coração, ó Deus. Sabemos que somos pecadores, somos falhos, falhamos o tempo todo, ó Deus. Mentimos, enganamos a nós mesmos, enganamos as pessoas e colocamos, Senhor, essas desculpas, ó Deus, como um empecilho a Tua voz chegar aos nossos corações, a Tua voz chegar audível, Senhor, em nossos corações, em nossas mentes. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que tudo aquilo que o Senhor falar, ó Pai, possa ser audível, possa ser claro, possa ser manso, ó Deus, e que nada nos atrapalhe de ouvir a Sua voz, através da Sua palavra, através, Senhor, da nossa renúncia, através da oração, através das súplicas, através da entrega ao Senhor. Que possamos entregar-nos a Ti, ó Deus, todos os dias, nos humilhar diante da Tua cruz, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, continue, Senhor, a nos tratar, continue, Senhor, a nos moldar como o Senhor quer, e que tudo, Senhor, possa ser agradável a Ti. E se nós não estivermos agradando ao Senhor, que o Senhor possa falar conosco e possamos ser filhos obedientes a Ti, a trocar essas coisas imundas e nos colocar debaixo da Tua graça, debaixo, Senhor, da Tua poderosa e santa mão. Em nome de Jesus, ó Deus,
Te entrego, Senhor, essas vidas nas tuas mãos. Te entrego, Senhor, a minha vida nas tuas mãos, ó Deus. Continue, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor quer em nós, ó Deus. Não permita, ó Deus, que esse mundo, Senhor, nos maltrate, Senhor. Nos deixe, Senhor, ó Deus, nos prenda, ó Deus. Não deixe que esse mundo nos prenda, ó Pai. Não deixe, Senhor, não permita, ó Pai, que o nosso id, que como nós falamos aqui, Senhor, somos escolhidos teus, somos escolhidas suas, ó Pai, somos a sua noiva, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, nos leve além daquilo que pensamos e imaginamos, nos leve, ó Pai, nos leve, Senhor, além daquilo que o mundo nos traz. Nos leve, Senhor, além, ó Pai, daquilo que nós pensamos que é bom, mas sabemos que não é, porque o Senhor é muito maior do que todas essas coisas. Ó Deus, obrigada, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos abençoou nessa noite, porque o Senhor falou aos nossos corações. Eu te agradeço por aquilo que o Senhor falou e confirmou no meu coração, que eu sou amada sua, escolhida sua. E ó Deus, que eu entregue o meu coração, a minha vida, a minha família ao Senhor todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.